Boa tarde a todos. Havendo legal, declaro aberta a presente sessão. Comunico que as sessões serão transmitidas, depois estará à disposição na internet. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da sessão anterior. Ata da 38ª Sessão Ordinária de 2023 da Câmara Municipal de Mirassol, presidente João Paulo Maciel de Araújo, secretário Edemir Aparecido Massa e Luiz Fernando Nogueira. Em 13 de novembro de 2023, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Mirassol. Às 17 horas, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Ademir Massa, Cida Dias, Capitão Cuni, Caco Navarrete, João Paulo de Araújo, Júlio Sicardo Salomão, Juninho da Academia, Nando Nogueira, Pinato e Valmir Chaveiro. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Primeiro secretário, vereador Ademir Aparecido Massa, procedeu à leitura da ata da sessão anterior, aprovada. Ato contínuo, a doutora Fátima de Noronha Bozelli, coordenadora do Programa de Saúde de Adolescente de Mirassol, PROSAD, apresentou-se o resumo das ações desenvolvidas durante 25 anos de existência do PROSAD em nossa cidade. Concluída a explanação, passou para o expediente escrito. Projeto de lei 134, 135, 136, 138, 139 e 140, encaminhado às comissões. Ofício do Executivo Municipal em atenção aos requerimentos e ao ofício desta Casa. Colocado à disposição dos senhores vereadores. Moções e requerimentos aprovados. Terminado o expediente escrito, passou-se para o expediente oral. Fizeram uso da palavra os vereadores Ademir Massa, Pinato, Nando Nogueira, Júlio Sicardo Salomão, Capitão Cuni, Valmir Chaveiro e João Paulo de Araújo. Terminado o expediente oral, passou para a ordem do dia. Requerimento 752/2023 de urgência aprovado. Projeto de lei 132, 134/2023 aprovado. Projeto de lei número 131/2023 vista aprovado. Terminada a ordem do dia, não tendo vereador inscrito nem explicação pessoal e nada mais a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereador Caco também aprovou, né? Isso. Então a ata está aprovada por unanimidade. O vereador Caco solicita a inversão da ordem dos trabalhos. Coloco em discussão, senhores vereadores. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado.
Passaremos agora à ordem do dia. Com a palavra para o meu secretário, pastor Massa. Requerimento subscrito nos termos regimentais pelos senhores vereadores solicitando apreciação do regime de urgência especial, projeto de lei número 144/2023 do Executivo Municipal. Solicito os pareceres verbais. Aprovado. Já aprovado, tem um requerimento, né? Projeto de lei número 144/2023 do Executivo Municipal que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.430.000 para reforçar o recurso de despesas de natureza remuneratória com o pessoal e encargos sociais. Solicito os pareceres verbais das comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Vereador Nando. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para estudos, a comissão concluiu que é legal a autoria e apresentação do referido projeto de lei e nada tem a opor quanto à sua aprovação. Após estudos feitos, a comissão constata que o mesmo está em consonância com as previsões financeiras e orçamentárias, nada tendo a opor quanto à sua aprovação. No que tange ao mérito, a comissão se reserva o direito de apreciá-lo em plenário, caso entenda necessário. Coloco o projeto de lei em votação. Discussão. Discussão e votação. Isso, pois não. Com a palavra, senhores vereadores. Pode colocar em votação. Coloco o projeto de lei em votação. Caiu o cabo. Caiu ali, caiu. Projeto de lei aprovado. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto. Pois não, vereador. O senhor prefeito municipal me ligou anterior à sessão, me informando que seria necessário essa questão de ajustamento da parte da contabilidade da prefeitura para regularizar pagamentos que estariam a ser regularizados aí da prefeitura para com servidores. Então, nós, atendendo a solicitação do senhor prefeito municipal, votamos favoravelmente nessa situação. Próximo. Requerimento subscrito nos termos regimentais pelos senhores vereadores solicitando apreciação de regime de urgência especial, projeto de lei 145/2023, Executivo Municipal. Tem que ter uma seguradinha para pegar o carro. Esse é aprovado, pode falar aprovado. Já temos o requerimento, com assinatura de vários vereadores, está aprovado também. Projeto de lei 145/2023, Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.800.000 para pagamento dos depósitos mensais precatório para custeio da iluminação pública. Solicito. Solicito os pareceres verbais das comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. A comissão conclui que é legal a autoria e apresentação do referido projeto de lei e nada tem a opor quanto à sua aprovação. O projeto 145. Parecer da Comissão de Finanças. Após estudos feitos, a comissão constata que no mesmo está em consonância com as previsões financeiras e orçamentárias, nada tendo a opor quanto à sua aprovação. No que tange ao mérito, a comissão se reserva o direito de apreciá-lo em plenário, caso entenda necessário. Discussão. Coloco o projeto de lei em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Pagamento de precatórios e iluminação. Coloco o projeto de lei em votação. Caiu?
Quem faltou? Não. Tá em São Paulo? Vamos colocar o projeto em votação. Já foi. Projeto de lei 145 em votação. O anterior foi aprovado, vereador. O projeto 145 agora.
Projeto aprovado. Requerimento subscrito nos termos regimentais pelos senhores vereadores solicitando em regime de urgência o projeto de lei número 145. Esse já foi, né? 146/2023 do Executivo Municipal. Projeto de lei 146/2023 do Executivo Municipal que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.075 para despesa, auxílio, alimentação dos servidores públicos municipal, pagamento de consumo de energia elétrica e serviço de telefonia. Os pareceres verbais das comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. A comissão conclui que é legal a autoria e a apresentação do referido projeto de lei e nada tem a opor quanto à sua aprovação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após estudos feitos, a comissão constata que o mesmo está em consonância com as provisões financeiras e orçamentárias, nada tem a opor quanto à sua aprovação, no que tange ao mérito, a comissão se reserva o direito de apreciá-lo em plenário, caso entenda necessário. Coloco o projeto de lei em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Coloco o projeto de lei 146 em votação. Isso. Então, vamos lá. Projeto de lei aprovado. Dando continuidade, vereador, secretário. Requerimento número 138/2023, que dispõe sobre a alteração do projeto de loteamento Registro 2 da outras providências, autoria do vereador Nando Nogueira. Assinado por 7 vereadores. Projeto de lei aprovado. Requerimento 139/2023, que dispõe sobre a alteração do projeto de loteamento residencial de São Francisco de Assis da outras providências, da autoria do vereador Ademir Massa. Assinado pelos 7 vereadores. Também aprovado. Requerimento número 140, que dispõe sobre a alteração do projeto de loteamento Registro 2 da outras providências, da autoria do vereador Ademir Massa. Assinado por 7 vereadores. Aprovado também. Vai agora 138? Projeto de lei número 138, que dispõe sobre a alteração do projeto de loteamento Registro e da outras providências. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, vereador Nando. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. A comissão conclui que é legal a autoria e a apresentação do referido projeto de lei e nada tem a opor quanto à sua aprovação. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Vereador, professor Salomão. Senhor presidente, Pinato, o vereador Ademir me apresentou os 3 projetos, dizendo que todos eles têm as assinaturas, têm toda a situação legal necessária para que a gente possa votar os projetos. Então, se tudo está, né, da maneira correta, como o vereador me informou, né, nós não temos nenhuma objeção, por isso que assinamos a urgência aí da entrada dessa questão. Coloca em discussão, continuem. Algum vereador? Coloca em votação. Pois não, vereador. Correto. Continue a discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Esse projeto 138 aí, seria interessante até mesmo o vereador Nando explicar para os demais vereadores, a população, o que seria. Se não me engano, é uma área comercial, né, vereador? Sim, é no Registro 2. Ainda esse comerciante tem uma padaria ali, Rainha do Pão de Queijo, e ele quer montar outra padaria no Registro 2, onde não tem padaria, tem um abacinado da população em si da rua, né? Então, o projeto aí está legal para aprovação. Coloco o projeto em votação.
Aprovado. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores presentes. Projeto de lei número 139/2023, que dispõe sobre a alteração do projeto de loteamento residencial São Francisco de Assis, da outras providências. Comissão de Justiça. Parecer da Comissão de Justiça. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. A comissão conclui que é legal a autoria e a apresentação do referido projeto de lei e nada tem a opor quanto à sua aprovação. Coloco o projeto de lei em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Esse projeto, senhor presidente, é um pedido da farmácia lá do São Francisco. Ele comprou uma casa lá e vai entrar em demolição, inclusive o engenheiro dele já está como projeto no setor de obras, e aí ele conseguiu comprar a casa do lado. Vai aproveitar, já fazer a farmácia e também fazer o estacionamento. Como ele mora perto da minha casa, ele ele me procurou lá, já falei também até com o senhor prefeito sobre isso aí, e pediu para trazer o projeto que ele é aprovado. Projeto contínuo em discussão. Todo projeto que trata sobre alteração de lote residencial para comercial é um tanto quanto polêmico, né, senhores? A gente já tivemos diversos casos aqui em que o próprio executivo vetou esse tipo de projeto. É lógico que a gente tem que levar sempre em consideração o plano diretor. Se tem um plano diretor vigente, onde na época realmente entendia que aquela localidade não era para ser comercial, então deveria ser seguido. Porém, a cidade cresceu, as necessidades da população foram aumentando, e se existe realmente um abaixo-assinado dos moradores que ali residem apoiando tal fato, por que seremos contra? Então, o meu voto também é favorável. Projeto contínuo em discussão. Com a palavra. Só gostaria que tivesse coerência com os outros projetos também que entrassem na casa, porque até então a gente acredita no crescimento, a gente quer ver a evolução do nosso município, mas é projetos que não deveriam entrar com regime de urgência. Mas, enfim, gostaria que tivesse a mesma coerência com os outros companheiros quando protocolar projeto dessa dimensão. Coloco o projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Projeto de lei número 140, que dispõe sobre a alteração do projeto de loteamento de Regisol 2 e da outras providências. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. A comissão conclui que é legal a autoria e a apresentação do referido projeto de lei e nada tem a opor quanto à sua aprovação. Coloco o projeto de lei em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Esse projeto de lei, senhor presidente, é do Centro Espírita do Regisol 2, a qual nós já aprovamos um tempo atrás esse terreno, aqui nessa casa, e automaticamente eles conseguiram agora comprar o terreno do lado, e eles querem aumentar, é isso, aumentar, ampliar. Continue a discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Veto autógrafo 3.733/2023, referente ao projeto de lei 103/2023, que dispõe sobre a cobrança de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto no município de Mirassol. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer opinando pela rejeição do veto ao referido autógrafo.
Coloco o veto em discussão. Com a palavra. Vereador. Bom, esse projeto eu acredito que seria um anseio muito grande da população e não do prefeito municipal, né? Até porque não chamou a gente para uma reunião, acredito que não chamou a agência reguladora para uma reunião. Então, é um projeto onde eu pedia para que fosse cobrado os metros cúbicos que seriam gastados. Mas, enfim, mais uma vez, a inércia do prefeito municipal, já vendo que pode haver, sim, invasão de poderes nesse projeto, mas a gente entende que a necessidade da população é maior do que a invasão de poderes. Enfim, tentar a gente tenta, mas a gente não tem o poder da caneta, infelizmente, por enquanto. Então, o prefeito municipal veta um projeto que eu acredito que seria muito benéfico para a nossa população, até porque, muitas das vezes, se a gente não gasta os metros cúbicos correto, a gente paga por ter gastado. Então, a gente acredita que ajudaria muito a população em questão das tarifas de água aí do nosso município. O veto continua em discussão. Coloco o veto em votação. O veto foi rejeitado. Veto autógrafo 3.740/2023, referente ao projeto de lei número 115/2023, que altera o dispositivo da lei 3.177, de 18 de julho de 2008, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura de Mirassol e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer opinando pelo acatamento do veto ao referido autógrafo. Discussão. Coloco o veto em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Você sabe? É porque assim, só para que a população compreenda, né? É o veto ao que tinha sido a alteração, e aí depois nós temos um projeto vindo do Executivo para não ter essa questão aí desse conflito de interesse. Interesse não, vice de iniciativa, perdão. Sim. O veto continua em discussão. Coloco o veto em votação. Edmilson, Pai do Senhor. Ah, é ridículo, velho. Não voto mais nada, não. Não, vou parar de votar, não, senão vou falar que eu sou melancia. O veto foi acatado. Projeto de lei complementar número 124/2023 do Executivo Municipal, que altera o dispositivo anexo 6 da Lei Complementar 4.081 de 14 de novembro de 2017 e posteriores alterações. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao referido projeto de lei. Coloco o projeto de lei complementar 124 em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Vereador Capitão Cuni. Bem, senhores, uma boa tarde a todos. Na sessão passada, nós aprovamos justamente a criação de 5 cargos de chefia. Eu votei contra.
Mas, e hoje chegou essa lei para regulamentar justamente a função desses chefes. E eu achei até interessante, porque alguns setores hoje, a gente percebe que demanda de muita fiscalização. Principalmente o que a gente verifica hoje na nossa saúde. Eu achei até interessante. Eu vou dar uma lida bem rápida, já que eu tenho 4 minutos aqui. Por exemplo, vai competir ao chefe de seção de Departamento de Cultura. Aí, Júlio Salomão, cadê o Caco Navarrete? Orientar ao público quanto aos procedimentos necessários para a realização de projetos culturais e eventos pertinentes. Ou seja, nós vamos ter agora uma pessoa para ficar fiscalizando os projetos culturais. Está vendo? Interessante. Departamento de Serviços Municipais. Coordenar, bem como fiscalizar a execução e o bom andamento dos serviços solicitados. E daí também, senhores, vai ser... Eu tenho dó de quem foi esse chefe. Porque, eu vou encher o saco desse chefe. Principalmente no que tange a fiscalização do serviço. Porque a gente percebe diversos serviços que são realizados em nossa cidade que são uma porcaria. É só dar uma andada aí na cidade que vocês vão verificar que vários serviços não ficaram a contento. E tudo com dinheiro público. Pois bem, senhores. Chefe da seção de transporte de alunos. Elaborar e supervisionar as linhas e itinerários dos ônibus de transporte escolar, considerando as necessidades da rede municipal de ensino. Isso aqui é bem interessante, senhores. Eu acho que transporte de aluno é algo muito sério. Aqui nessa casa nós já pleiteamos algumas vezes, até para ter pessoas, não somente o motorista, mas ter um auxiliar, né, para cuidar das crianças, evitar acidente, controlar o embarque e desembarque dessas crianças, para que ninguém fica perdido aí, não coloca a criança na escola errada, ou então, como tivemos no começo do Programação Conectada, que teve crianças que não chegou na sua casa, pai e mãe ficou preocupado. Então, acho que interessante. Mas vamos falar o mais importante, que vai ser o chefe de saúde. Esse daí eu vou ter até dó dele, o tanto que eu vou ligar para esse cara. Eu não sei se está aí, mas já vai se acostumando, meu amigo, porque o seu couro vai comer. Vamos lá. Supervisionar as unidades de saúde do município, incluindo visitas in loco frequentemente. Meu amigo, vamos andar bastante nas UBS. O pessoal está reclamando bastante da falta de pediatra, da falta de, às vezes, na demora no atendimento. Enfim, eu acho que é o mínimo que a população merece, é um feedback do que está sendo feito na nossa saúde, né? Hoje a gente percebe que diversas UBS, as pessoas reclamam da falta de pediatra. A gente sabe das dificuldades que mas eu acho que, já que não temos o número de médicos suficiente, que a gente, pelo menos, dê dignidade no atendimento, dê pelo menos um conforto na hora que a pessoa estiver esperando o seu atendimento, verificar o porquê está demorando tantas vezes uma consulta, um exame. Então, e daí eu achei muito interessante. Outra coisa que eu achei interessante que está preconizada aí na sua nova missão: realizar reuniões mensais com profissionais médicos, dentistas, enfermeiras, recepção, chefia das unidades para informações e orientações. Por que eu falo isso, senhores? Essa semana mesmo, 2 pessoas, o qual eu não conheço, mandaram um WhatsApp para mim, justamente reclamando do atendimento nas UBS. Às vezes, até um pouco falta de empatia por parte do atendente, né? A gente sabe que não é difícil agradar a todos. A gente sabe muitas vezes que tem pessoas que são mais simpáticas, tem pessoas que são mais agradáveis, mas eu acredito que dá para a gente padronizar um atendimento igualitário para todos. Tá? Bom, enfim, senhores. E por último, que eu achei bem pertinente também, a função do novo chefe: apoiar as equipes de atenção básica na transmissão dos dados da produção mensal das suas unidades básicas de saúde. Isso eu acho muito interessante, até, quando possível, o senhor divulgar os resultados que está tendo cada UBS, o número de atendimento, como que está a pesquisa de satisfação do público, público interno, público externo. Eu acho que é assim que a gente chega na qualidade de serviço. Enfim, é só. Projeto de lei continua em discussão. Vamos falar? Vereador, professor Salomão. O referido projeto de lei, ele vem... Muito obrigado, Ministério. Ele vem a adequar os cargos de chefia que nós tínhamos
anteriormente aprovado aqui, então é simplesmente uma continuidade, né? Não sei se poderia ter vindo junto já isso tudo, mas o intuito, né, como o Cleiton, o diretor dos tributos, havia me informado da fiscalização, é necessário que a gente tenha cada uma dessas funções muito bem definidas, e eu vejo como uma situação muito positiva para a cidade, a gente ter todas essas funções bem determinadas, bem como esses profissionais aí técnicos de cada área. Vereador Valmir. Gostaria de também ausentar esse projeto, até porque hoje o nosso secretário de saúde, ele vem lutando e muito no nosso município. Eu acredito que ele é um dos secretários mais atuantes dentro da administração. Eu acho que é o que salva um pouco o doutor Edson, é o secretário Frank, e ajustando essa chefia, eu acredito que o Ailton é um cara muito preparado para estar de frente aí, como já vem muitos anos aí, lutando também, né, juntamente aí na área aí nos departamentos da prefeitura. Então é de grande valia, acredito, né? Então desejo aí boa sorte, Ailton, que me parece que é você que assume o cargo. E como eu disse, as UBS, elas estavam muito mais deterioradas. A gente não pode fugir da responsabilidade e ver a melhora que aconteceu de um ano para cá. Inclusive, eu estou fazendo questão de visitar todas as UBS, né? Então, sabemos da dificuldade, sabemos da falta de remédio, que não é fácil, mas que está tendo um avanço depois que veio os mais médicos, que está havendo um avanço nas UBS. Sabemos, como foi dito, não é fácil, muitas das vezes tem sim a demora, até no plano de saúde tem, mas a gente torce para que cada dia melhore mais. Cada dia que passe, eu já pedi isso aí, já fiz projeto de lei, muitas das vezes foi negado pelo prefeito municipal, e isso foi um compromisso com o Frank, que se estenda a farmácia para as UBS, para a pessoa sair da farmácia, das UBS, já receitada e medicada. E eu espero que isso aconteça, Frank, dentro aí desse ano. Ainda não acredito que se consiga fazer isso, mas até mais tardar o ano que vem. O porquê disso? O pai de família, muitas vezes, ele sai com a receita da UBS, ele tem o transtorno de chegar na farmácia, assim por diante, e às vezes se deparar que não encontrando medicamento. Então, eu acredito que essa farmácia de encontro com as UBS vai ajudar muito a população de Mirassol. Então, como eu disse, não é fácil o avanço, a gente vê algumas melhorias. Como eu disse, eu estou indo sim, quase todos os UBS. Foi falado sobre o pediatra lá no Regisol, no Vila Verde, que é de extrema necessidade, e eu acredito que isso aí deva se resolver pela aí a competência aí do nosso secretário da Saúde, que vem lutando e muito. Inclusive, esse secretário é um secretário que você pode ligar para ele de sábado à noite, de domingo de manhã, de domingo à noite, que esse realmente está à disposição da população. Então, mais uma vez, eu acredito e quero depositar mais essa credibilidade no secretário de Saúde, para que a gente possa avançar cada dia mais para a nossa melhora da nossa população. Projeto continua em discussão. Coloco o projeto de lei complementar 124 em votação. O vereador Caco também aprova esse projeto de lei. Projeto de lei aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Projeto de lei número 136/2023, Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei 3.177, 18 de julho de 2008, que criou o Conselho Municipal de Cultura, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura de Mirassol e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao referido projeto de lei. Coloco o projeto de lei 136 em discussão. Com a palavra, os senhores vereadores. Vereador, professor Salomão. É extremamente necessário que nós tenhamos um Conselho Municipal de Cultura, principalmente por conta desses recursos que têm vindo para o município, seja da Lei Aldir Blanc, principalmente agora na Lei Paulo Gustavo. Então, também é um ponto muito positivo
que essa descentralização, né, todo conselho, quando ele é criado, ele é muito positivo. Hoje nós vamos apresentar uma minuta, né, de um projeto de um outro conselho para o município. Por quê? Os conselhos servem exatamente para que a população participe dessas discussões. Então, a gente está falando de cultura aqui do nosso município, que é uma área que eu vejo com uma grande precariedade, não é, hoje na prefeitura, e se nós tivéssemos já esse conselho formado, não apenas um conselho consultivo, mas um conselho deliberativo também, nós poderíamos já ter diversas situações caminhando aqui na nossa cidade, né? Então, é extremamente positivo, né, essas alterações dos conselhos para que ele venha a funcionar e que se crie outros conselhos também no município. A gente sempre vai apoiar esse tipo de ação. Projeto contínuo de discussão, vereador Valmir. Bom, eu acredito que um conselho, ele dá seguimento e funciona a partir do momento que tem um diretor competente no departamento. Eu acredito que o que está até o momento, ele não serve para nada lá, né? Esse diretor da cultura, para mim, ele é um inerte. Então, mas já vem deparando com o prefeito municipal, porque se o prefeito municipal não entendeu até hoje que ele é inerte, então... Mas, quem sabe esse conselho pode ser que aí acorde o diretor da cultura, né, para que realmente traga cultura ao nosso município, realmente ele queira trabalhar, né, em prol à nossa população, que é o que não acontece até hoje. Por vocês terem um exemplo, teve a Consciência Negra esse final de semana, né, no nosso município, por sinal, eu acredito, muito mal divulgada. Mas como tinha lá um apresentador, lá o Fernando Cruz, parabéns, Fernando, pelo evento, aí, lógico, proporcionado pela prefeitura, mas a gente acredita que essas consciências deveriam ir para os bairros, essas consciências deveriam atingir o menos favorecido. Como com pai de família, eu sempre bato essa tecla, consegue vir para a praça, acorde, diretor de cultura. Quem sabe, tendo agora um conselho aí, para tentar aconselhar você aí, não deixar você fazer diversas barbaridades aí. Projeto contínuo de discussão. Coloco o projeto de lei em votação. O vereador Caco também aprova esse projeto de lei. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Veto do Executivo Municipal, autógrafo 3.747/2023, referente ao projeto de lei número 104/2023, que altera o artigo 39 da Lei 3.066, de 27 de agosto de 2007. As comissões para os devidos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não? Ofício do Executivo Municipal em atenção ao requerimento desta Câmara. À disposição, senhores vereadores. Projeto de lei 137/2023, do vereador Júlio Ricardo Salomão, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir Programa Municipal de Renda Básica de Cidadania. Projeto de lei 141/2023, do vereador Nando Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a dispor sobre a prevenção e tratamento de piolhos e lêndias em alunos e creche da Escola Municipal de Mirassol, da outras providências. Projeto de lei número 142/2023, do vereador Júlio Ricardo Salomão, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de água potável e estrutura adequada nos festivais, shows e eventos e aglomerações de pessoas. Projeto de lei 143/2023, do vereador Júlio Ricardo Salomão, que autoriza o Poder Executivo a instalar placas de proibição de descartes irregular nos termos que esta determina. As comissões para os devidos pareceres. Moção número 63/2023, do vereador Nando Nogueira. Requerimento 765, 766, do vereador Ademir Massa. Requerimento 755, 769, da vereadora Cida Dias. Requerimento 762, 768, 779, 780, Capitão Cuni. Requerimento 756, 758, 759, 770, do vereador Caco Navarrete. Requerimento 743, 771, 772, 773, 774, 776, do vereador Júlio Ricardo Salomão.
Requerimento 753, 760, do vereador Nando Nogueira. Requerimento 757, 761, 763, 764, 767, 775, 778, do vereador Pinato. Requerimento 754, do vereador Valmir Chaveiro. Coloco os requerimentos em discussão. Com a palavra o vereador professor Salomão. Um bom fim de tarde a todos os presentes, senhores vereadores e o público que nos acompanha de casa. Nós fizemos alguns requerimentos nessa semana, alguns presencialmente, nós estivemos, outros foram demandas dos munícipes. Fui até Neves Paulista, pela estrada de terra, e vi muito lixo, né, entulhos jogados regularmente. Obviamente, isso é a população quem está fazendo de maneira irregular, e fiz um requerimento pedindo a limpeza dessa área. Para quem está acostumado, é a estrada do motor, né, que a gente diz que é a estrada do motor, que ela sai lá em Neves Paulista, na Barra Dourada, né? E indo para lá, até sugeri aqui, hoje vai ser lido esse nosso projeto, essa nossa alteração do projeto de lei, que visa colocar placas em localidades do nosso município que a população tem jogado entulho. Muitas pessoas não têm conhecimento de onde são essas localidades. Então, para evitar esse tipo de situação, nós vamos até propor esse projeto, colocando as placas nessas localidades onde regularmente a população joga de maneira irregular e colocando qual é o ponto de apoio mais próximo, né? Vale lembrar que nós precisamos de mais pontos de apoio aqui no nosso município. Uma situação que também muito me alegrou, na segunda baixada, antes de chegar a Neves Paulista, eu estava com os meus filhos e com a minha esposa, e nós vimos um veado atravessando a estrada de terra, né? Eu já tinha ouvido falar, né, pelo pessoal lá da agrícola, que nós temos aqui no município, né, e nós encontramos um filhotinho, né? Eu achei muito interessante, muito próximo da cidade, assim, estava uns 2 quilômetros aí do município. Então a gente vê que nós realmente devemos preservar aqui no nosso município, essa questão ambiental ela é muito importante, né? Pois bem, nós também pedimos algumas reformas lá no ginásio de esportes, até encaminhei uma foto aqui do telhado, que o telhado lá, toda vez que vem algum vendaval, tem várias telhas que estão soltas. E o pessoal estava jogando futebol nas quadras lá do lado. As quadras, eu acho que um monte de vereador aqui já pediu, né, sobre essa situação. E assim, nós temos alambrado enferrujado, ferro, tudo lá. Poxa, eu moro lá próximo, vou com os meus filhos, né, direto lá. Então, assim, é uma situação que a gente pede desde o primeiro ano, e acredito que os outros vereadores têm pedido desde o governo anterior e outros governos também. Então, agora, até eu acho que o vereador Valmir esteve em São Paulo, né, a secretária de esporte chegou até aqui. Se eu não me engano, essa situação, né, Valmir, está até a ser regularizada. Então, a gente pede que essas medidas sejam tomadas no sentido de garantir a segurança, né, da nossa população. Nós pedimos também, na Avenida Nilo Pandolfi, alguns melhoramentos de sinalização e lombada, né? Foi nos informado pelo pessoal do Instituto Cosimax que tem muitos acidentes, bem no começo dela, né? Para quem não sabe, é a avenida lá da Cosimax, né, que a gente fala né, de maneira popular, bem quando ela se torna avenida, vem 2 ruas de mão dupla e vira uma avenida. É bem naquela localidade, entre o bairro Portal, o aeroporto, e o bairro Regisol. Então, nos informaram que tem muitos acidentes lá e a gente pediu que seja tomada providências, né, por conta disso. Outra situação é a rotatória lá no Celina da Lu, entre o Celina da Lu e o bairro Regisol, que ela está com asfalto péssimo, né, e principalmente por questão de motociclistas, né? Alguns motociclistas, os buracos estão muito grandes lá, as irregularidades na pista estão péssimos, né? Então, para motociclistas principalmente. Outra situação, novamente, sobre o bairro Renascença, no escoamento de água, ele estourou diversas bocas de lobo. Então, a gente pediu para o executivo, né, que tome uma atitude
quanto a essa situação para sanar essa questão aí, né? Então são calçadas que às vezes se tem o pessoal passando por lá e pode ocorrer um acidente, né? Principalmente se for à noite, essas bocas de lobo estão ficando descobertas. Então, é isso. Muito obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Requerimentos aprovados por unanimidade. Indicação 25 do vereador Caco Navarrete. Encaminhe-se. Terminado o expediente escrito, passaremos para o expediente oral. Com a palavra o primeiro secretário para chamar os vereadores já inscritos. Vereador Ademir Massa. Vereador Pastor Massa. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e todos aqueles que nos assistem aqui nesta noite. Uma boa noite a todos. Nessa noite eu quero falar sobre a rodoviária. Tivemos uma reunião hoje pela manhã, né? E como é bom, senhor presidente, subir na tribuna e poder dizer que passou vários mandatos nessa prefeitura, ninguém conseguiu mudar a história da nossa rodoviária, que é um patrimônio público, né? Mas agora eu creio, senhor presidente, que a nossa rodoviária vai virar um cartão postal, né? Então eu quero parabenizar o doutor Edson, que passou por muitas críticas, né? Mas o senhor conseguiu mudar a história da nossa rodoviária. E também parabenizar o setor de obras, na pessoa do seu diretor Antônio Doimo e todos os seus engenheiros, né? Pelo trabalho que tem realizado e muitas mudanças que já começaram e vão começar a acontecer na nossa Mirassol. Quem não acreditava na reforma da rodoviária vai ter que acreditar agora, né? Não como queria, né? Muitos queriam na época que era só os banheiros, mas nós vamos ter aí novos terminais municipal, intermunicipal, uma praça maravilhosa para abrigar os nossos munícipes e usufruir desse benefício tão grande que está chegando. E eu creio, pela reunião que tivemos, semana que vem já o maquinário já está presente, né? O senhor Tiago Gentil, que é o empresário da construtora Alfa Vitória, hoje ele já esteve na cidade, está procurando alojamento para trazer o seu pessoal, né? E esse pessoal que vai reformar a rodoviária é o mesmo que vai construir também o Poupa Tempo Saúde, tá? Então vai ser uma extensão da rodoviária ao Poupa Tempo Saúde. Então nós estamos muito felizes e alegres, parabenizando o nosso prefeito, doutor Edson, por esse trabalho maravilhoso. Outra coisa, senhor presidente, acabou de ser aprovado também a licitação, já tem a empresa ganhadora, em poucos dias também já será feita a ordem de serviço, né? A empresa CCM Edificações, vai ser gasto R$ 1.275.012,62 para a reforma do ginásio da Coab 2, quadra do São Francisco. Tem duas quadras no São Francisco, uma vai ser reformada e a outra vai ser feito um PET Place do São Francisco. E também a reforma da quadra da Vila Moreira, ao lado da creche Ione Bilha, e também a quadra do Vale do Sol, a quadra do aeroporto e as duas quadras do Carina 2. Então já está aprovado, a empresa, já tem a empresa ganhadora, eu creio que dentro de poucos dias aí será feita a ordem de serviço. E também, senhor presidente, o vereador, o nosso amigo ex-vereador Daniel, hoje o Juninho compõe a cadeira no lugar dele, assessor do deputado estadual Valdomiro Lopes, acaba de anunciar
a Secretaria de Saúde de Mirassol, através do seu secretário, nosso amigo Frank, né, acaba de receber R$250 mil, verba de custeio, para uso, vai ser usado na compras de medicamento, e isso já está em análise na DRS, para definição. Eu creio que essa verba vai trazer um grande benefício para a farmácia aí, e nós temos um grande secretário aí que administra a nossa saúde, e sabe muito bem o que será realizado. Então são essas minhas palavras, eu agradeço, senhor presidente. Vereador Julinho. O meu querido amigo Massa falou já tudo já, hein? Agradeço e dispenso. Capitão Cuni. Vereador Capitão Cuni. Senhor presidente Pinato, em nome do qual cumprimento todos os vereadores dessa casa, munícipes do nosso plenário, diretores do nosso plenário, uma boa noite a todos. Senhores, eu fico feliz porque o vereador Ademir Massa estava sumido na nossa tribuna, fazia tempo que ele não vinha aqui, e hoje ele subiu para dar uma boa notícia, né? Ou seja, pelo discurso do vereador Ademir Massa, senhores, Mirassol está voando, né? Pelo discurso do vereador Ademir Massa, eu fico feliz, porque muito em breve Mirassol estará uma cidade perfeita. Lembra que na sessão passada eu falei justamente do livro Utopia? Seria Mirassol quase a cidade de utopia. Mas quando será que vai ser concluídas essas obras, né, senhores? A gente fica esperançoso, sim, porque o povo está sofrendo. O povo sofre. Durante 3 anos. No caso da rodoviária, é anos, não é 3 anos, mas é décadas, né, que vem desse descaso. A gente gostaria, pastor Ademir Massa, que essa notícia fosse dada muito antes. Gostaríamos também que, além do tão sonhado poupa-tempo da saúde, que a população tanto carece de saúde em nossa cidade, viesse projetos também da reforma do teatro, né, do cinema, como alguns falam, de uma revitalização da nossa Praça Central. Muitos moradores reclamam hoje da poluição ambiental, né, que está na nossa praça, com aqueles montes cada vez mais cheios de quiosque, de forma desordenada. Tem várias coisas que poderiam ser melhoradas em nossa cidade, que nós, vereadores, já fizemos diversos requerimentos e, infelizmente, não tivemos uma resposta contente. De nada adianta termos uma rodoviária linda se não tivermos ônibus suficiente para o transporte público. De nada adianta termos a rodoviária se não tivermos um asfalto a contento, se não tivermos uma tarifa acessível para todos os moradores, uma tarifa gratuita para aqueles que não têm condições, conforme já foi proposto aqui. Mas a gente fica feliz. Demorou 3 anos para dar o start. Ficamos felizes. Fico feliz também porque o prefeito, hoje, a secretária, a senhora Odivânia, me convidou para estar lá presente na assinatura da ordem de serviço. Infelizmente, eu já tinha compromisso, me ligou 10h30, acho que a reunião era 11 horas, e eu tinha compromisso de buscar minha filha na escola, mas já agradeço a consideração por parte do prefeito em chamar até a gente que é um pouco crítico ao governo atual. Mas a gente faz crítica de forma construtiva, não crítica de forma destrutiva. Fazemos críticas justamente para querer o melhor da nossa cidade. Até comentei com alguns vereadores aqui da base do prefeito, que no futuro vocês verão quem são os verdadeiros inimigos do Poder Executivo. E não é o capitão Cuni. Nunca quis o mal
de ninguém do Executivo. Sempre briguei por uma cidade melhor. Sempre briguei com os diretores por mais atenção à população. Mas nunca foi de cunho pessoal. Nunca foi nada contra o nosso Éder Pinhabel, nosso diretor, secretário Frank, nossos secretários. Nunca foi contra vocês. E sim foi para tentar ter um serviço melhor, um serviço de mais qualidade para a população. Mas isso muitas vezes é interpretado de forma errada, né? Críticas são difíceis. Nós somos vítimas de críticas constantemente. Se a cidade não anda de forma ordeira, os culpados são os vereadores, os culpados são o prefeito, os diretores, secretários. Eu concordo com a população. Esse é o nosso papel. Outra obra que eu achei muito interessante, até gostaria de dar o parabéns ao diretor de trânsito, é justamente a continuação da Avenida Frei Antônio Zimmermann, que é onde vai ser feita uma nova travessia, onde a população vai ter um acesso direto a Santos Dumont, uma outra mobilidade urbana. Antes ali tinha uma aberração no Código de Trânsito Brasileiro, onde as pessoas entravam um pequeno trecho na contramão. Então, essa obra aí é outra obra que eu achei muito interessante. Demorou para sair? Tá, mas está saindo. Aí só fica chateado de não terem feito isso antes, até governos anteriores. A gente verifica que ainda Mirassol necessita uma renovação geral na cidade. Outra coisa que a população fica preocupada nesse período chuvoso, nossas galerias pluviais, nossa captação da água da chuva é fraca. A água hoje na nossa cidade, da chuva, escorre tudo de forma superficial, destruindo o quê? Asfalto, invadindo comércios, invadindo casas. Desde o primeiro ano eu falo da casa do seu Antônio, lá em Ruilândia, nada foi resolvido. Nada foi resolvido. Só que não é o prefeito que mora lá na casa do seu Antônio. Quem fica apreensivo com a chuva é ele. É isso que eu falo. Tomara que com esses cargos de chefia que foi aprovado aqui, que esses chefes realmente façam alguma coisa em prol da população, que realmente fiscalizem, que não seja só um cabide de emprego. Infelizmente, a gente tem que sempre confiar desconfiando na política da nossa cidade. É triste isso, confiar desconfiando. É difícil a gente dar aquele voto de confiança quando muitos serviços deixam a desejar. Eu vou dar um exemplo clássico. Hoje uma senhora que reside ali no Regisol me mandou um texto gigantesco no WhatsApp. Falou: capitão, venha ver como está a areninha no bairro Regisol. Está cheio de buraco. A obra foi entregue faz pouco tempo e já está deteriorada. Será que não seria o caso da prefeitura já acionar até a empresa que ganhou a licitação para fazer essa obra? Aí o que acontece? Ninguém faz nada, o tempo passa, perde-se o prazo legal para entrar na justiça, e aí sobra para o Poder Executivo fazer essa reforma. A mesma coisa a gente verifica no Parque das Flores. Temos aquele campo que há quanto tempo está lá parado, servindo de pasto. Agora, entre as férias, as crianças saem de casa, vê um campo lindo, maravilhoso, não pode usufruir. Olha só, senhores, que dinheiro público jogado fora. O dia que o político entender que o dinheiro público pertence ao povo, tratar o dinheiro público como que se dele fosse, eu duvido que ia ter esse esbanjamento de recursos. Hoje eu votei contra todos esses projetos de recurso suplementar. Porque quando existe esses projetos de recurso, emenda suplementar, de 9 milhões, de 1 milhão e 800, de 2 milhões,
Para mim, isso aí se chama falta de planejamento. Sabemos que estamos com um problema de alguns repasses federais. Mas daí a gente já tinha que ter previsto, pois sabíamos que tínhamos a possibilidade do governo mudar. E foi o que aconteceu. Então, senhores, quando eu subo aqui, é justamente para isso. É para tentar cobrar os departamentos, as secretarias, para que dê o mínimo das condições básicas para a população. E quando eu digo o mínimo, senhores, eu peço para que todos compareçam na nossa unidade de pronto atendimento. Eu achei até engraçado, achei até uma forma um tanto maldosa, encaminhei até para o vereador Nando, uma postagem que fizeram a meu respeito, nos grupos de WhatsApp, falando que eu queria aparecer na desgraça do povo. Eu acho engraçado, senhores. A população me liga, fala assim, ô vereador, vem aqui na UPA verificar a situação que está. Aí eu vou lá. Aí a pessoa me solta uma postagem falando que eu quero aparecer na desgraça dos outros. Gente, gostaria que todos os vereadores estivessem lá comigo, que o prefeito estivesse lá comigo, que o secretário de saúde estivesse lá comigo, para verificar, 2 horas da manhã, o caos que estava aquela UPA. É legal ser criticado dessa forma, mas a pessoa que faz essas postagens deveria ir lá na UPA tentar ajudar. Deveria lá tentar acolher aquela criança que está ardendo de febre. Senhores, a UPA está um verdadeiro inferno. Compareçam lá. Em momento algum eu estou falando que o atendimento lá está ruim. Tanto é que eu fiz um requerimento hoje ao secretário de saúde, justamente para verificar a viabilidade de fazer um aditivo no contrato com a empresa que faz a administração da UPA, para ver se faz um contrato aditivo aumentando o valor para que se coloque mais pediatras. Só lembrando, senhores, que a nossa UPA hoje, conversei até com o secretário e com a diretora que administra a UPA de Mirassol não atende somente mirassolense. Vem munícipes de Jaci, Neves, de todas as cidades ao redor. E aí não tem como dar conta. Só que eu concordo com aquela mãe que fica esperando mais de 4, 5, 6 horas lá para o atendimento do filho. Estava até conversando agora com o vereador Juninho, com o vereador Valmir. O adulto ainda consegue suportar a dor. Mas a partir do momento que a gente começa a mexer com criança e idoso, a gente tem que dar uma preferência. A gente tem que dar um atendimento, uma pronta resposta. Não tem algo mais precioso do que nossos filhos. Acredito que a maioria aqui é pai. Ninguém gosta de ver seu filho sofrendo. E já que todo mundo tem esse sentimento de acolher os filhos, compareçam lá na UPA e depois vocês fazem um comparativo no que eu estou falando, se eu estou falando besteira. Cada hora é uma desculpa. Ah, porque modernizou o sistema. Ah, porque isso. Não. A gente não quer saber o problema que está tendo no sistema. A gente quer mais pediatra atendendo. Ah, mas tem dia na semana que não vem ninguém. Ótimo! Que fique pediatra lá esperando o paciente. O que não dá, eu fiz um cálculo o dia que eu estive lá, foram uma média de 16 atendimentos por hora. 16 atendimentos por hora por um médico, imagina a qualidade do atendimento que vai ser. Nós não queremos quantidade de atendimento, a gente quer qualidade. Algumas mães me relataram que alguns médicos
sequer olhava para a criança. Senhores, eu sou pai de um adolescente de 17 anos e tenho uma de 9 anos. Quando eu levo eles no médico, eu sei quando o médico está me enrolando ou não. É muito fácil. Ah, pai, isso daí é uma virose, dá Tilenol, dá dipirona. Daí é fácil. Mas a gente quer algo mais a fundo, a gente quer que faça exames, quer que levante o que realmente aquela criança tem. Recentemente perdemos uma criança aqui em Mirassol. Se não me engano, tinha 6 aninhos. Como que a gente vai explicar para esse pai, essa mãe, a dor, o sofrimento? Não tem dinheiro que pague uma vida, senhores. Por isso que a gente fez esse requerimento justamente para verificar. Já que estamos liberando 9 milhões, 2 milhões, 1 milhão e 800, que libere mais 1 milhão para essa empresa que faz o atendimento à administração da UPA. Libere mais 10 milhões para que contrate 20, 30 médicos e que a nossa população não fique carente de atendimento médico. Principalmente. Oi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha a Agência de Leis, quem nos vê através das redes sociais aí, também pela TS Rádio. Fiz um requerimento que eu disse que eu ia fazer em questão dos trabalhadores braçais que faz serviço externo no nosso município, para que o prefeito municipal, diretor, né, dos departamentos, dê uma atenção a esses servidores. O sol está muito quente, então, para que rever a situação dos horários aí dessas pessoas que fazem serviço aí externo no nosso município, principalmente os braçais aí que tem que fazer uma proteção muito grande em questão do sol. Então a gente pede para que dê uma atenção especial a esses servidores aí, para que possa, tanto os servidores do nosso município e os terceirizados, que possa aí amenizar esse calor aí, porque quando dá aí para meio-dia, 1h da tarde, 2 horas, está insuportável. Então, a gente pede para que vê se consiga aí trabalhar, entrar um pouco mais cedo e assim por diante, diminuir um pouco a carga horária deles aí, para que possa aí amenizar essa situação do calor. Também cumprimentar o time do Mirassol Futebol Clube, né, por 1 ponto. A gente não vai para primeira divisão da Série A do Brasileiro, né? Parabéns, Juninho Antunes, pelo belíssimo e brilhante trabalho que você faz aí pelo Mirassol Futebol Clube. Você é uma pessoa que a gente tem que respeitar e muito, né? Além de ser um empresário do nosso município, que acredita no nosso município, né? Então, parabéns, Juninho. E já estendendo os parabéns, Juninho, pela festa lá que você concedeu o estacionamento do supermercado, né, para que não paralise o trânsito do local lá do Regisol. Parabéns, Juninho, pela atitude. Parabéns, porque isso aí pode ocasionar acidentes, pode haver aí a precisância ou da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro precisar trafegar ali pela avenida. E você concedendo o estacionamento facilite muito para ali liberar a avenida, né? E de antemão, acredito que não só você, como o Bruno Bonde, muitas vezes concede também o estacionamento para que se faça ali fisioterapia, faça exercício para as pessoas idosas toda a parte da manhã pelo Departamento de Esporte. Então, mais uma vez, parabéns a você, Juninho, a todos os envolvidos pelo Mirassol Futebol Clube, né? E também pelas essas grandes ações que você faz aí no nosso município. Também estive sábado no Futebol Solidário em prol do HB. Um evento de grande porte, é uma referência não só para nós aqui, como para o estado, acho para o país, o HB. E
Que evento brilhante. Parabéns a todos os envolvidos. Lá estava o prefeito municipal, estava o Dr. Guilherme lá, né, o diretor da DRS, o capitão Cuni estava, eu também estava. Então, um evento belíssimo. Que pena que eu acredito que foi um pouco divulgado, muito pouco, e não deu a expressão que deveria ser dado a esse evento. Até porque, hoje eu tenho alguns números aqui de atendimento do HB. O HB, só de atendimentos da população de Mirassol, em 2022, o balanceio de 2023 não tem ainda, foi 442 mil pessoas, 656, tanto atendimentos ambulatórios como urgência. Então, internações para a população de Mirassol, 30.153 internações. Então, se você vê a importância do HB, a importância desse belíssimo hospital para a nossa cidade, para o nosso município. Então, a gente tem que agradecer a esse hospital por atender a nossa população, né, de Mirassol. Só de cirurgias foram 18.352 cirurgias só para a população de Mirassol. Então, parabéns pelo evento a todos os envolvidos, que venha mais eventos como esse, né, para que a gente possa tentar estender o braço aí a esse hospital magnífico do lado aqui do nosso município, né, e cada dia que passa, vir eventos como esse para que a gente possa aí atender esse hospital aí com brilhantes eventos. Também, falando sobre os projetos, né, muitas das vezes fala a importância do vereador. O vereador não faz nada, né? O vereador, hoje entrou 3 projetos, né, de regime de urgência, que quando precisa da gente, a gente está aqui para fazer isso realmente. 3 projetos de regime de urgência para que se pague o nosso servidor público, que pague ele na data correta, em dias corretos. Então, a gente chegou a esses projetos hoje, né, e de imediato a gente fez o regime de urgência. E a gente pede, prefeito, que o senhor se atente também. Às vezes o ticket está na conta, o senhor não libera para o servidor, né? Agiliza essa situação para os servidores. O senhor espera, não sei se ganha juros, se não ganha, mas está na conta, paga o servidor, libera. Para o senhor pode ser que não seja grande valia, o senhor ganha bem, né? Mas para o servidor do dia a dia ali, às vezes 1, 2 dias a menos para ele, é de grande valia. Repensa nessa situação, prefeito municipal. Repense. Bom, mais uma vez, eu venho aqui, né, quando se fala sobre a saúde, sabemos da dificuldade. Capitão, eu tive na UPA, eu acho que eu devo ser um dos vereadores que mais frequenta a UPA, até porque eu preciso da UPA, eu não tenho plano de saúde. E eu tive lá ontem, domingo, meu filho teve uma fratura no tornozelo, e eu tive lá na UPA. A UPA, Frank, o sistema em si, eu acredito que ele funcionaria desde que tivesse profissionais, todos profissionais no quadro certo, na hora certa, aumentando a qualidade lá do serviço. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a população está ali, ela, lógico, até no plano de saúde tem essa demora, mas a gente sabe que a estrutura da UPA, para aquele registro, passa na triagem, depois volta para o balcão, assim por diante, para ir para o consultório, causa um desgaste realmente. Por quê? Eu acredito que tem poucos funcionários, poucos médicos, assim por diante. Se aumentar esses médicos, como o capitão disse aqui, uma contratação, um aditivo, que eu acredito que é assim, né? A gente tem um hospital praticamente paralisado na frente, que é ali onde era o antigo HB. Será que não seria de se pensar, Frank, para que a gente pudesse ali estender ali a nossa UPA
para esse hospital e assim por diante, dar uma qualidade melhor para a nossa população, com mais qualidade, com mais leitos, assim por diante, aumentar a qualidade médica, porque eu acredito, você sendo secretário agora, e vier um projeto dessa dimensão com aditivo, ou que seja um novo contrato, eu não sei como que pode ser feita essa situação, para melhorar para a população, eu acredito que todos os vereadores vão estar à disposição. Então, o que acontece hoje lá na UPA é isso, como eu disse, mas nem por isso a gente tem que desistir, né? A gente tem que continuar lutando, porque, como eu disse, é demorado, não é só na UPA de Mirassol, o plano de saúde também, que muita gente me fala, eu não tenho, mas muita gente fala. Então, se a gente pode melhorar, o porquê não fazer? Se a gente tem dinheiro em caixa, o porquê não contratar, para que possa melhorar para a população? Como eu disse, aqui, se for bom para a população, vai ser bom para o senhor também. Como eu já bati nisso aqui, eu já falei uma vez, eu acho que o pastor Ademir Massa mora em outra cidade. Eu acho que o pastor Ademir Massa não deve morar em Mirassol, não é possível. Ele falando que a cidade está andando, está caminhando. O senhor está de brincadeira, rapaz. O senhor está de brincadeira falar um negócio desse. Dá uma volta na circular do nosso transporte público, vê se é só rodoviária que não precisa. O senhor vem falar de poupa-tempo? Poupa-tempo está poupando vocês já faz 3 anos. Vocês estão brincando agora, parece que vai virar uma chuva de milagres. Então, tem horas, população, que vocês têm que entender que vai começar a acontecer as mentiraiadas, as propagandas enganosas, e não adianta vocês esquecer o que vocês sofreram 3 anos. Porque se vocês cometerem o mesmo erro, vocês vão voltar a sofrer. Vocês vão voltar a sofrer. Está nítido e notório que nós temos um prefeito inerte no município. Pelo amor de Deus, ela assinou o serviço para começar a obra da rodoviária. Pastor, se o senhor quiser uma parte, eu concedo, tá? Porque eu gosto de falar e gosto que o cara tenha uma réplica. O que vai ser feito com os trabalhadores ali da rodoviária? O senhor tem para falar para a gente o que vai ser feito com aqueles pais de família? Qual a preocupação que eles tiveram para que se resolva a situação daqueles pais de família que levam o sustento para casa? O senhor tem isso aí para falar para a gente? O que vai ser feito? Qual a situação? Isso aí depois, Franco, você podia responder. Do poupa-tempo da saúde. O que resolveria hoje um prédio bonito sem remédio? Eu preferia um prédio feio com remédio do que um prédio bonito sem remédio. Poupa-tempo da saúde, hoje um prédio bonito para o Franco, eu acredito que não resolva nada. O que resolve para o Franco é a atitude do prefeito municipal e do secretário e levar o remédio dentro das UBS. Ter uma farmácia 24 horas, como a gente sempre brigou aqui, eu sempre briguei por isso. Ter o pai de família que sai 6 horas da tarde, 18 horas, que passa pela UPA, não adianta ele passar pela UPA porque ele vai embora com a receita, ele pega o medicamento dele só na segunda-feira. A doença tem que esperar, a dor tem que esperar até segunda-feira. Vocês estão de brincadeira falar que está tudo caminhando? Mas enfim, quem tem que ver é vocês, população. Quem tem que ver é vocês. Porque quem está sofrendo é o menos favorecido, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Agora falar que está caminhando, se estiver caminhando, eu devo estar morando em cidade diferente. Não é possível. Não é possível. A gente bateu aqui quase 3 anos seguidos para lutar e para tentar conseguir, para tentar melhoras, para tentar agregar o menos favorecido, que é o que mais necessitado no município. Ai de nós se nós não tivesse o terceiro setor, para estender a mão para a população menos favorecida. Porque, como eu disse, tem nada contra a pessoa, doutor Edson. Quero deixar, eu sempre deixo claro isso. Eu tenho contra o administrador, doutor Edson, que para mim foi um fracasso, eu acredito que não seja só para mim.
eu acredito que seja para a população. Portanto, eu do senhor repensava a reeleição. Pode ser que o senhor passe vergonha, mas, né, sonho e mágoa ninguém tira. Então, se o senhor quiser continuar, continue, porque a população não vai acreditar mais não. Não vai acreditar mais em ilusão não, tem certeza disso. Chega de nós sofrer 3 anos, depois 1 ano vir com glórias. Chega disso. Chega assim, né, eu falo, né? A população que tem que ver isso, né? Porque se vocês quiserem, o poder do voto é vocês, não somos nós. Mais uma vez, prefeito municipal, chama a empresa Zona Azul, prefeito municipal. A gente não encontra a gente e sai, tem que sair, às vezes, quando volta o carro está guinchado. Pelo amor de Deus, toma uma atitude sobre isso. Mas a atitude está difícil de ver, né? Cobrança, rapaz do céu, cobrança muitas, né? Cada dia que passa aumentando tudo, né? Os impostos assim por diante, imposto não falha de chegar, mas atitudes para melhoras para a população, isso aí a gente não está vendo já faz algum tempo. Então, mais uma vez, a Zona Azul está sangrando a população em questão de guinchar carros, mesmo sendo documentado. Quando você chega no local, seu carro não está mais. Vereador Salomão. Uma boa noite a todos os presentes, público que nos acompanha de casa e os senhores vereadores. Há uma semana nós tivemos o Dia da Consciência Negra. É um momento muito importante de nós compreendermos o nosso país. Não é uma comemoração, é um momento de colocarmos a memória do Brasil em xeque. A gente começa observando aqui, primeiramente eu, ocupando um lugar de fala que não é meu, pois não sou uma pessoa negra. Todavia, se nós observarmos nessa casa, será que a população mirassolense é representada com esses vereadores? Quando a gente observa os bairros das mais altas classes sociais, quantas são as pessoas pretas que habitam essa localidade? O que nós observamos na nossa sociedade, na realidade, é que há uma clara divisão entre os processos econômicos que foram colocados no nosso país. Se nós formos observar, desde a abolição da escravidão, no final do século XIX, a população preta brasileira, ela lidou com a concorrência desleal de todos os outros grupos étnicos que vieram para cá. A população descendente de africanos teve que ir para as margens, foram, portanto, marginalizados, ficaram na periferia. Os italianos foram inseridos no café, no trabalho assalariado, posteriormente na indústria. Os árabes no comércio, os japoneses no cinturão verde de São Paulo, na produção hortifruti. Entretanto, os descendentes de africanos do nosso país não foram inseridos em nenhum dos processos econômicos brasileiros. É por isso que quando a gente vê uma favela, nós vemos uma população majoritariamente preta. E nas regiões mais elitizadas nós não observamos o mesmo. Por isso que a história, elas são os fatos. E a memória, ela é disputada. Aqui no Brasil, nós poderíamos ter colocado 2 datas. Ou o dia da abolição, ou uma data em memória a Zumbi dos Palmares. Por que foi escolhida a data de Zumbi dos Palmares? Porque é a luta da população preta do Brasil.
e não uma bondade da família real, o que realmente não foi para quem estuda história. Portanto, estou aqui ocupando um espaço que não deveria ser meu, inclusive, para falar sobre a memória do Brasil, que é uma memória de exploração, é uma memória de escravidão, e dos nossos 500 e poucos anos de país, a maior parte da história deste país foi com mão de obra escrava. E isso é uma mancha da nossa história, que nós temos que caminhar muito para reparar o que ocorreu neste país. Pois bem, gostaria também de parabenizar o Mirassol Futebol Clube pela sua notável participação na Série B do Campeonato Brasileiro, onde nós ficamos em 6º lugar. Obviamente, né, foi um trabalho fantástico. Parabenizo o prefeito municipal à frente do Mirassol Futebol Clube por esse feito. Eu gostaria também, dando continuidade, falar de um evento que eu estive com o senhor prefeito municipal, que foi o evento anual do CREA, onde estavam os engenheiros do nosso município, onde estiveram diversos diretores regionais, estaduais do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Parabenizo o Fernando, que foi o antigo diretor aqui do nosso município, e hoje o Gerson, que vai iniciar essa nova atividade frente ao CREA da nossa cidade. E tive encontros muito positivos lá, né, no sentido de discutir realmente nessa necessidade de Mirassol referente aos projetos, né, de engenharia aqui da nossa cidade. Nós temos 2 diretores aqui, o Éder, o Frank, que sempre estão aqui conosco, e vocês sabem muito bem a dificuldade que a gente tem de tocar projetos, né, aqui no município, principalmente referentes à questão de engenharia. Nós temos hoje, acho que 3 engenheiros, inclusive encontrei o Pedro Palma lá, né? Nós temos uma falta dessa mão de obra na nossa prefeitura. Então, já tenho conversado com o diretor regional do CREA, estou para marcar uma reunião com ele, possivelmente será nessa próxima semana, para a gente discutir de que maneira nós podemos fazer um convênio do município com o CREA, ou alguma associação que seja relacionada ao CREA, no sentido de trazer esses engenheiros para o nosso município e a gente conseguir fazer esses projetos, né, e não perder mais emendas, e não perder mais recursos, né, ou ficar com recurso parado porque está na dificuldade de fazer os projetos. Inclusive, né, pastor, a gente vê o que foi essa situação da rodoviária, né? O primeiro requerimento que eu fiz, fui eu, vereador Cuni, vereador Nando Nogueira, e nós pedimos melhorias para a rodoviária. Foi na minha primeira semana de mandato. Nós saímos daqui dessa casa, fomos até a rodoviária e fizemos o requerimento sobre a situação precária que estava a rodoviária. Posteriormente, o Valmir fez um questionamento aqui que é muito relevante, que eu tenho requerimentos, inclusive, sobre isso, Valmir, e está colocado no projeto que foi aprovado nessa casa, onde eu pedi, né, uma assembleia trazendo os comerciantes da rodoviária para debater sobre essa situação, porque eles são os principais afetados. São pessoas que estão lá há 5, 10, 15 anos, até mais tempo, me perdoe se eu tiver faltado com os anos aqui na matemática, mas foram eles que cuidaram da rodoviária todo esse tempo. Então, seria muito injusto se iniciar essa reforma removendo essas pessoas de lá. E vale lembrar, é previsto no próprio projeto que foi aprovado nessa casa, que foi debatido e foi discutido entre todos nós vereadores que estiveram presentes e a população que seria afetada nessa situação. Eu também queria falar sobre uma minuta de lei que encaminhamos hoje, né, para o Executivo Municipal, para a criação do Conselho Municipal da Diversidade e Direitos Humanos. É um conselho que a gente encara como uma grande necessidade nesse nosso município, pois nós vamos tratar desde situações referentes aos direitos humanos da nossa cidade, sobre as nossas crianças, sobre as nossas populações em situação de risco, né, de vulnerabilidade, e também as questões da população LGBTQIA+. Nós temos até o Carlos aqui, que é o representante das paradas do orgulho LGBTQIA+, do Estado de São Paulo, que está realizando a parada esse ano no nosso município. Será dezembro, domingo agora.
Dia 13. Então, o Carlos está aqui presente, né? Sempre esse trabalho conjunto, a gente promovendo esse tipo de política, e a gente falou de representatividade, né, Carlos? Quem sabe a gente não consiga ter também, numa próxima legislatura, né, todos esses grupos do nosso município representados. Então, pedimos encarecidamente que o Executivo Municipal nos encaminhe esse projeto do Conselho Municipal da Diversidade dos Direitos Humanos, para que nós consigamos aí debater temas que sejam positivos e que sejam de interesse da nossa população. Bom, eu gostaria de falar também da empresa Staff, pois nós fizemos um requerimento há um mês aproximadamente, quando esses funcionários da terceirizada tiveram seus salários atrasados. Questionei os funcionários que receberam o salário posteriormente, diz que receberam, mas parece que não receberam com a multa que deveria ser paga. Porque, pensa bem, se a pessoa tem um cartão de crédito para pagar, e ela não pagou na data, ela pagou com multa. Se o seu patrão não paga na data correta, não, Frank, não é nem da saúde, tá? Esse caso que eu tive ciência foi na educação, tá? Não era o caso da saúde, foi na educação. Inclusive eu recebi todas as mensagens do pessoal mandando, os vales desse mês foram atrasados, novamente, que era dia 15, aí paga dia 22, aí não, agora vai ser dia 24, e aí vai se mudando. Então a gente precisa ficar muito atento, né, sobre essa situação, porque já são salários que são menores do que os praticados para os servidores municipais. Né? Nós temos servidores aqui até que falam, Júlio, a gente fazia uma hora extra, tal, agora a gente já não tem, né? A gente contava com essa situação. Então, assim, são situações que a gente acaba prejudicando tanto o servidor, como também, não é, esses trabalhadores que chegam no nosso município. Nós já tivemos caso lá no projeto, lá no bairro Portal, que estava com o salário atrasado. Então, são diversas situações que a gente observa aí, que precisam ser reparadas. O Executivo Municipal tem que atuar nesse sentido. Então, vamos de boa notícia. Hoje, o Ministério da Cultura deliberou, né, e destinou a nossa emenda para a cultura aqui em Mirassol. Então, nós vamos ter uma emenda de R$100 mil para promover um evento no ano que vem. Isso será para 5 anos, então totalizamos R$500 mil. Será realizado pela OCIP Circos, que é de Assis, pois essa mesma emenda tinha sido perdida pelo Departamento de Cultura no ano passado. Então nós resolvemos fazer por meio de uma OCIP, vamos trazer novidades sobre isso, vamos fazer todo um processo aí para que os artistas da nossa cidade se inscrevam. Inclusive, Fernando Cruz aqui, representando os artistas da cidade, muito bem representado. Inclusive, né, começamos falando da consciência negra, Fernando. Foi espetacular o evento que você promoveu aqui na cidade, mostrando que nós temos como realizar a cultura aqui em Mirassol. E você é um dos principais representantes da cultura nessa cidade. Então, nosso muito obrigado. Tá? Então, auxiliando nessas pautas culturais, o deputado Alencar Santana encaminhou essa emenda e já tivemos esse ponto favorável neste sentido. Outra notícia boa que eu vi aqui na cidade eu encaminhei para o Zanini, o diretor de trânsito, fazendo um pedido para se melhorar aquela estrutura viária entre o aeroporto, o Flamboyant e o São Francisco, onde chega a Avenida Eliezer Magalhães, aí tem a avenida lá do São Francisco e do Regisol, então tem um ponto que vira mão dupla, no outro, e agora está sendo feita realmente a rotatória. Né? E foi o jeito que a gente pediu, porque eu printei até o Google Maps, falei, se sair aqui, vira ali, né? Então, o Zanini é o diretor de trânsito do nosso município, a gente sempre agradece muito o trabalho dele, né? E tomara que se resolva essa situação lá, porque é um lugar bem caótico do trânsito da nossa cidade. Então, a gente parabeniza aí o trabalho do diretor e da prefeitura nesse sentido. Temos a situação da rodovia. Eu até pedi auxílio para o vereador Cuni, porque ele tem diversos contatos no governo estadual. Eu encaminhei um ofício para a Artesp, né, que é a agência reguladora aí das nossas estradas, das nossas rodovias. Por quê?
O CUNI até me informou que já aconteceu um acidente. Eu faço esse trajeto Mirassol-São José do Rio Preto todos os dias de motocicleta, e nós estamos com desníveis, né, com relevos na rodovia que são assustadores. Não é? E não é buraco. Eles fizeram um recap, o recap está absurdamente mal feito, e aí os caminhões afundam o asfalto faz grandes relevos na rodovia. Eu quase caí, quase que eu sofri esse acidente, e às vezes você vê caminhões, quando são caminhões menores, baú, eles balançam de uma maneira que pode ser que até um caminhão vire, né? Então, assim, visualizei isso, já fiz um requerimento, já fiz um ofício para a Artesp, não tivemos resposta, tá? Pedi ao CUNI, falei, CUNI, você que tem mais contatos aí no governo do estado, me dá um auxílio para a gente conseguir chegar em alguém. O CUNI me disse, teve até um acidente na frente do Monte Líbano, né, vereador? E assim, a gente fica muito preocupado, porque nós podemos ter algum mirassolense acidentado, rio pretense, de toda a região que passa por lá, né, de Bálsamo, de Neves, de todas as pessoas que vai para São José do Rio Preto diariamente trabalhar. E está muito perigoso, a rodovia está perigosa, no seu cuidado. E se você for observar até a Triângulo do Sol e a última concessionária há pouco tempo, nós não tínhamos esse problema, né? Então, é o governo do estado ir para cima dessa concessionária que assumiu a rodovia, ou para se melhorar, ou que se rompa esse contrato, que isso daí não está ok, obviamente. Nós tínhamos mais algumas situações para falar, todavia fica para um próximo momento. Meu muito obrigado a todos. Terminado o expediente oral, não tendo vereador inscrito em explicação pessoal, encerro a presente sessão, convido-os para a próxima sessão. Em nome de Deus, agradeço a presença de todos os senhores vereadores e da senhora vereadora. Boa noite a todos.